para cumprir o nosso compromisso, né? Está faltando poucos ensaios, daqui a pouco já é a festa e nós precisamos estar prontos. Os demais avisos estão na tela e sábado que vem é o culto com as crianças. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para a palavra, nosso pastor Walter Rezende. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus está neste lugar. Eu não sei se vocês prestaram atenção na sequência musical com que nós louvamos a Deus. Aqui nós falamos de Jesus, o Senhor, de sua vinda, de sua morte, de sua volta, da esperança do cristão. Então foi um louvor cristocêntrico. Jesus é o centro da nossa vida, amém? Jesus é o centro da tua vida, meu irmão? Amém mesmo? É mesmo? De verdade? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, o Senhor é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, e eu peço agora, meu Pai amado, a unção do Teu Espírito Santo para ministrar a palavra, meu Deus amado, de acordo com a vontade e revelação do Senhor, meu Pai amado, para este momento. Vidas entraram aqui, meu Deus amado, e elas esperam, meu Deus amado, o alimento, Senhor. Que eu seja agora, meu Deus amado, como um garçom a servir, meu Deus amado, na mesa do Senhor. E as pessoas venham sair daqui alimentadas com um alimento que faz bem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Falando de alimento, pastor Isaac, meu problema era com o chuchu e com o ovo, que me perseguiram minha casa, ou era chuchu ou era ovo, e a situação não era muito bonita, mas graças a Deus, né? Que aqui estamos e isto passou. Quem já passou por isso? Que já comeu precariamente, mas passou por isso. Glória a Deus. Quem está comendo precariamente, saiba que Deus vai ajudar também, porque o Senhor continua sendo Deus. Amém? O título da mensagem de hoje é Confiança Única e Restrita em Deus. O salmo que nós estamos para ler, espera aí, viu? Espera lá. É o Salmo 20. O que será que vai falar no Salmo 20, hein, irmão João Vasconcelos e Ítala, que mexeram com este verso na quarta e na sexta, respectivamente. E aí, tendo em mente que o Salmo 20 se trata de uma batalha iminente, algo que está para acontecer, isso vai facilitar a nossa compreensão na hora da leitura do Salmo. O verso-chave do Salmo é o 7, que foi o verso que o irmão leu na quarta-feira. E quando o irmão leu essa parte da Bíblia, o Espírito Santo me reportando a esta palavra, me deu a entender que eu deveria pregar sobre isso hoje. E aí, quando nossa irmã Ítala postou também um versículo, foi sexta-feira mesmo? Oi? Na quarta você postou? Ah, na quarta você leu, né? Isso, depois postou, e eu entendi então que Deus queria falar comigo e com você neste salmo. O Salmo 20, ele é dependente do Salmo 19. Porque no 19, a gente vê ressaltada a confiança que Davi tinha no Senhor, e o modo como ele louva o Senhor com suas palavras, exaltando a majestade da palavra de Deus,
sua confiança, sua comunhão, a harmonia que Davi demonstra com Deus ali naquele salmo. Mas o Salmo 20, ele tem um desfecho maravilhoso no 21. Então, são 3 salmos que, de acordo com alguns eruditos, eles estão ligados. O 19, ele mostra como é um homem de Deus e por que esse homem de Deus ora da maneira como ora no 20. E depois, no 21, ele vai agradecer porque o Senhor deu a vitória. Deu a vitória. E aí, com tudo isso na nossa mente, nós vamos, então, à leitura do Salmo, e com especial atenção ao verso 7. Pode mandar. O Senhor te responda no dia da angústia, no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros. Vamos falar todos juntos esse verso? Vamos do começo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé ou em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É Salmo de Davi, os 3 aqui são de Davi. E é uma canção, os salmos são as canções que o povo de Deus cantava. E Davi, ele transforma essa oração numa canção. E ele está clamando, o Senhor te responda, porque ele está orando pelo rei, mas é ele o rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Dá vitória ao rei. É a oração que ele clama. Te responda no dia da tribulação. Por quê? Há uma guerra, vem acompanhando comigo, por favor, na tela. Há uma guerra que vai acontecer. E quem é que dá a vitória para Israel? Quem é que dá a vitória para Israel? Não são os carros, não é o exército, não é a estratégia, porque se você olhar algumas batalhas de Israel, você vai falar assim, mas isso não é estratégia. Isso não é estratégia de guerra, isso não tem arma, isso não tem espada, isso não tem lança. Isso não tem carros de ferro, como alguns tinham. Isso não tem carros com seus cavaleiros, que dão uma vantagem também da velocidade e da chegada do animal, até como que um escudo vivo. Os muros de Jericó caem porque o povo gritou. Gideão tem vitória porque o povo grita e quebra cântaro e tem tocha. Davi tem vitórias porque o Senhor fala para ele, você vai ver um barulho nas copas das amoreiras. Vai porque o Senhor é contigo.
E aí em outras pelejas, nesta peleja não tereis que lutar. Parai e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí o Senhor envia seu anjo. 185.000 são mortos do exército de Senaqueribe. E aí a vitória é do povo de Deus. Davi é um homem experimentado na batalha. Davi, sem ter experiência bélica, ele enfrenta o gigante. E ali é o começo de uma jornada, de uma vida de batalhas, e ali é o começo de uma vida de sempre dependência a Deus, sempre. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Isso tem a ver com os patriarcas, isso tem a ver com promessa, isso tem a ver com Deus levantando uma nação a partir de Jacó e seus filhos. E é sobre isso que Davi está orando e invocando a presença desse Deus, um Deus de promessa. Um Deus que tem uma nação e que vai cuidar dessa nação. Do seu santuário te envie socorro. O socorro nosso, irmãos, não vem aqui deste nível horizontal. O nosso socorro vem do alto. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Ele tem histórico de adoração. Ele tem histórico de oferta na presença de Deus. Ele tem histórico de apresentar-se perante Deus em oração, em manjares, em holocaustos, buscando a presença de Deus, cultuando a Deus, confiando em Deus. E a vitória na vida do crente, ela vem também como subproduto de uma confiança feita ao longo dos tempos, desenvolvida. Não pense você que uma vida de qualquer maneira, sem qualquer desenvolvimento espiritual, te trará resultados tão belos e tão fortes como aqueles que têm a pessoa que tem um histórico na presença do Pai. Isso aí que o pastor Isaac fez é uma loucura. Desafiando a medicina. Muitos diriam assim, mas isso é loucura, isso é coisa de gente doido. Está aí os médicos, né? Algumas pessoas falam assim, por que Deus não cura mais hoje? Do jeito que curava em Atos dos Apóstolos, porque hoje nós temos a medicina, tem SUS, tem convênio, tem tudo, e não precisa mais. Isso aí ficou para aquele tempo, porque naquele tempo não tinha médico. No tempo do Senhor já tinha, né, pastor Isaac? Que coisa, né? Mas o Senhor também tem que lutar contra a maré. Para que gastar tempo orando de madrugada? É só depender do convênio. Mas é melhor depender do Senhor. Davi tem exército. Davi, quando fez o censo, lembra do censo? Isso custou um alto preço, mas ele fez. Incitado por Satanás, né? O cronista fala que é Satanás, o rei fala que é Deus, ou vice-versa, né? Um fala que é Satanás, outro fala que é Deus, mas na verdade ele é incitado pelo inimigo, e ele tem mais de 1.400.000 soldados aptos para pegarem na espada, mas aqui ele não está pensando nisso não. Isso foi lá na ponta. Ele depende de Deus. Aí o pastor faz uma campanha de oração de 30 dias pela madrugada, fica louvando de madrugada, cantando. E cantava baixinho, como é que era? Em casa mesmo, né? Numa voz ali para não acordar os filhos, né? Mas louvando a Deus de madrugada e orando a Deus de madrugada. O que tem a ver orar, louvar com bronquite? Tudo. O que tem a ver nossas lutas com orar, louvar e buscar a Deus? Tudo. Porque ele está falando aqui, irmãos, do seu santuário te envie socorro, é do alto. O santuário de Deus, as moradas do Altíssimo. E desde Sião te sustenha. Sião é o monte. Lembre-se de todas as tuas ofertas.
conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Isso é oração de gente comprometida. Porque todos os desejos e desígnios do nosso coração são bonitos mesmo. Olha, de vez em quando eu ouço cada história. A mulher chega numa tarde, num culto, entrega a foto de um homem, na foto só tem o homem, e ela entrega a foto na mão de uma irmã intercessora. E ela fala, eu peço oração por esse homem. A irmã pega a foto e fala, eu vejo uma mulher ao lado deste homem. Mas na foto não tem mulher, só tem um homem, é só uma pessoa que tem na foto. Mas não pode brincar com gente que é de Deus. A mulher de Deus, ela vê uma mulher ao lado do homem. Igualzinho que aconteceu, não é, Ed Carlos? O testemunho devia até ser o mesmo, né? Vai saber que é a mesma mulher que foi num lugar e depois falou, agora eu vou bater lá no Ed Carlos. Depois eu conto o seu pedaço também. Aí ela vira para aquela mulher e fala assim, eu vejo uma mulher ao lado desse homem. Ah, mas ela não é boa para ele não, eu que sou boa para ele. Verdade, ela é uma ladra, né? Ela quer roubar o marido da outra. E com o Ed Carlos, a mulher foi até a casa dele e pediu para orar, e a história era a mesma, né, pastor? A mesma história. Oi? O homem que essa mulher queria, que era de Deus, estava na cadeia. Era um contraventor. O negócio, quando dá para complicar, irmão, crente quando desvia, é uma desgraça para a humanidade. Ele perde o senso do que é certo, desbarranca, vira uma calamidade. Me dá o marido da outra, me dá aquela coisa linda e extraordinária que está presa. Ele falou, não vou orar por isso não. Então me dá essa foto aqui que eu vou embora. Ficou brava com o pastor ainda, por quê? Porque ele é um pastor ruim. Não serve. Agora aqui, o salmista é um homem que tem o coração e a vida em Deus. Ele está dizendo, conceda-te segundo o teu coração. Vem comigo, menino da mídia, vem comigo. Não trava não, vem comigo. Eu já estou no 4 já. Conceda-te segundo o teu coração. Quais são os teus pedidos nessa noite? Você veio aqui com um objetivo. O objetivo que você tem pode ser estampado no telão? Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. A oração agora sai da primeira pessoa do singular, vai para a terceira pessoa do plural, nós. Agora a coisa já alcança uma proporção maior, tanto aqui como lá na frente. Vai alcançar neste verso 5 e no 8. Agora é uma voz coletiva, é o povo. Celebraremos com júbilo a tua vitória. A vitória de quem? Do rei. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus, nós vamos levantar, nós vamos hastear a nossa bandeira, a bandeira da vitória. É o povo que está agora clamando em conjunto com Davi, quer dizer, Davi está orando, e nessa oração agora ele joga para o plural, e é o povo, é o Israel. Porque esse negócio vai atingir diretamente a todo mundo.
A bênção da vitória do exército é a bênção da nação. A bênção que você e eu recebemos, ela também atinge outras pessoas. E por isso é importante, né, quando os irmãos recebem as bênçãos e vêm até o altar contar, porque isso edifica. É a bênção da igreja. Se nós somos um corpo, quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Antes da batalha, antes da guerra que era iminente, celebraremos com júbilo a tua vitória. Você consegue louvar antes? Você consegue exaltar o nome de Deus por aquilo que vai acontecer? Pois é. Fé é receber aquilo que a gente não está vendo. Fé é enxergar aquilo que o olho físico, natural, não está enxergando. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Você votou, irmão? Você já fez um voto? Quem já fez o voto aí? E tem que cumprir o voto, viu? Outro dia uma mulher ligou no programa do pastor César Cavalcante, que é um dos pregadores aqui da nossa festa de aniversário da igreja. Ela estava com seu filho no hospital, à beira da morte, e ela fez um voto. Ela falou: Senhor, se o Senhor tirar meu filho da UTI, eu nunca mais cortarei o cabelo. E aí o Senhor ouviu o pedido daquela irmã. Deu a bênção para ela. E aí o que aconteceu? O menino saiu do hospital, agora os anos estão passando, e o cabelo da mulher está crescendo, e o cabelo da mulher está grande, e aí ela liga para o pastor e fala: pastor, eu queria cortar o cabelo, eu estou tendo um problema de queda de cabelo, e eu queria cortar o cabelo. Mas a senhora não fez um voto? Eu fiz. Então, a senhora cumpra seu voto. Porque na hora da dor, a gente promete, né? Você já fez isso. E às vezes você prometeu e depois, mas Deus é um Deus de amor. Mas ele falou assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então presta atenção no que você está fazendo. É forte, né? Mas isso é coisa para quem tem compromisso. A gente tem que ter compromisso com Deus. Servir a Deus não é uma coisa que a gente escolhe, como escolhe a roupa, como escolhe para que lugar vai passear, que shopping quer visitar. Servir a Deus é negócio sério, é de chamado mesmo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra, da sua mão direita. Agora sei, agora sei. Ele está orando, ele crê, ele traz à memória a celebração, o júbilo, o voto, ele traz à memória a comunhão. E ele fala: agora sei. Ele tem convicção. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a sua mão direita que é vitoriosa. E aí chega o ápice do texto. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Não pensa em carro no termo de hoje, não, tá? Tem muitas pessoas que veem coisas na Bíblia que não estão na Bíblia. Senhor, quem são estes que vêm voando como pombas pelas janelas, né? É uma profecia do avião. Não é nada disso. Isso aí eram os navios que estavam chegando pelo mar com as suas lonas, né? E faz aquela coisa que parece um peito de pomba.
E essa coisa do navio aí, quem são estes que vêm voando como pombas, né? Era o navio, não é avião, não. E aí depois também, porque tem a profecia dos carros, né? Porque os carros, não tem profecia de Fusca, de carro, seja lá qual marca for. Del Rey, Brasília, Honda, Corolla, não tem nada disso, não. Os carros aqui são os carros de guerra da época. Os cavalos são os cavalos mesmo, viu? E também, para você que tem animais de estimação, né, que de vez em quando o pessoal faz essa pergunta, pastor, no céu tem animal? Não tem animal no céu. Gato, cachorro, cavalo, papagaio não vai para o céu. Não mexe com isso não, isso é outra história, né? Aquele cavalo branco que aparece no Apocalipse, isso é visão, irmão, não tem cavalo no céu, não confunde as coisas. Carros e cavalos aqui, carros de guerra que dão vantagens, cavalos em números grandes que também dão vantagens, mas isso é vantagem do outro lado. Eles confiam nessas coisas, nós confiamos no Senhor. Em nome do nosso Deus, o Senhor, é que nós levantamos a nossa bandeira. Continua confiando no Senhor. Tem coisas que você precisa fazer, sim, mas a confiança no Senhor sempre está acima. Nosso irmão pastor Marcos foi para o hospital ontem, né? Mexer lá com as pedras no rim, mas ele falou o seguinte: orem por mim, por favor, orem por mim. E nós oramos por ele e a situação foi bem sucedida. As pedras foram estouradas, mexeu no negócio do catéter que já estava ali, uma coisa demorada, mais de 2 meses, calcificando ali, mas tudo isso o Senhor pôs a mão, porque a confiança nossa está no Senhor que está acima do médico, viu? Glória a Deus. Uns confiam em carros, onde está a tua confiança? Os carros e os cavalos podem ser tudo que a gente possa falar hoje. Pode ser a ciência, pode ser o médico, pode ser o patrão, pode ser a promessa política, pode ser um monte de coisa. Nós estamos confiando no Senhor. Guarda isso, é a palavra que Deus está nos trazendo hoje. Nós confiamos no Senhor. O Senhor não decepciona. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Eles caem porque eles confiam na força do exército, dos carros e dos cavalos. Nós estamos em pé porque confiamos no Senhor. E é assim que a igreja vence. De fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus. Deus deu vitória para esse povo? Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. O Senhor deu a vitória. E ela está registrada aqui, agradecida no Salmo 21. Verso 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Eu já estou no 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do seu coração. Ele fez a oração, ele pediu e Deus deu a vitória. Amém? Como dizem na Itália, capite? Io capisco. Eu entendi. Entendeu?
Uns confiam em carros, outros em cavalos. O que esses 3 salmos têm a ver comigo e com você? Tem alguma coisa a ver com você, irmão? Eu diria que sim. Primeiro, com base no 19. Vida no altar. Gente que tem estreita comunhão com Deus. É vida no altar. Esse tipo de gente tem coragem de fazer a oração do Salmo 20. De cantar a vitória antes da batalha. Esse tipo de gente tem essa condição de fazer essa oração. Segundo, que isso tem a ver conosco. Oração confiante nos recursos do céu acima dos recursos da terra. Terceiro, alegria pela vitória concedida e continuidade na adoração e dependência a Deus. Porque hoje nós temos uma batalha, e aí o Senhor nos dá a vitória. Mas se vierem outras batalhas, como é que nós vamos fazer? O mesmo que nós fizemos na anterior. Como é que você venceu? Vença de novo do mesmo jeito, irmão. A fórmula é boa, é a oração, é a dependência, é a fé no Senhor. Dependa dele. Amém? Você entendeu? Amém? Volta lá no verso 7 do capítulo do Salmo de número 20. Salmo de número 20. Vamos falar isso todos juntos. Vamos declarar com a nossa boca isso. Que seja uma declaração de fé para a nossa vida, para a nossa semana, em nome de Jesus. Vamos falar todos juntos? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Fica em pé, por favor. Nós estamos chegando ao final. Olha, pastor, deu certo. Não é nem 8h30. Deu tempo, né, de pregar, né? Que bom, né? Glória a Deus. Nós estávamos conversando ali agora sobre o tempo, né, pastor? E deu tempo. E nós vamos levar essa palavra para a nossa vida. Tem um hino do cantor cristão, irmão João Vasconcelos conhece. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Aleluia. Glória a Deus. Vamos levar esse nome, Pai. Eu te louvo, Senhor, meu Pai, porque a nossa confiança não está nos carros, nem nos cavalos, nem na força, nem na nossa capacidade intelectual, ou na ausência dela. Nós declaramos que a nossa força está no Senhor. O Senhor é a nossa força. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Pai amado, nós declaramos que confiamos no Senhor. No Senhor temos colocado a nossa confiança. Aleluia. Que não haja temor do homem, que não haja temor da má notícia, que não haja temor dos maus agouros, dos maus presságios, das forças contrárias, porque nós confiamos no Senhor. Dá a vitória, meu Deus amado, aos teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, e também para aqueles que assistem pela internet. Abençoa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos na paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos os visitantes que estão aqui hoje.